eu sou Lígia Pacioni. E eu sou Cláudio Vilar. E nós estamos no Berlim Tech Talks, hoje com um convidado super mega especial. Gente, vocês não vão acreditar. Eu vou até contar aqui uma historinha de como é que a gente trouxe esse moço pra cá. A gente fez um programa sobre a internet das coisas. Se vocês procurarem lá nos nossos arquivos, vocês vão achar. E uma das principais referências no Brasil é esse moço que está aqui do nosso lado, Internet das Coisas. E ele escreveu um livro para download grátis, super acessível, que todo mundo pode baixar. A gente vai colocar o link depois. Na verdade, ele... De novo, né? Que a gente já fez propaganda a gente já fez, antes. mas é que a gente tinha colocado download só para esse livro, mas agora ele lançou uma trilogia, que a gente vai falar sobre os outros livros que fazem parte dessa trilogia. O Internet das Coisas é uma das partes. E aí eu comecei a acompanhar o Eduardo nas redes sociais, Eduardo Magrani, e aí descobri que ele estava em Berlim, gente. Olha que louco! Melhor coincidência possível. Não. E aí ele estava em Berlim, eu bem cara de pau, escrevi para ele, perguntei se ele não queria participar, e ele falou sim! E nós estamos aqui babando, felizes. Então a gente vai começar perguntando, pedindo para você contar um pouquinho da sua história, até você chegar em Berlim. Legal. Vocês estão com tempo, né? Temos só tempo. Bom, eu comecei a trabalhar com tecnologia bem cedo, já tem mais de 10 anos, porque eu fui estagiário na FGV, no Centro de Tecnologia e Sociedade. Você é advogado, né? Sou advogado. Isso que é o mais incrível, que é um advogado... Legal, né? Na área de tecnologia. O Tuvo gostou dessa. Então eu comecei como estagiário no Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV, que foi um dos primeiros think tanks em engenharia e tecnologia do Brasil. Hoje a gente tem vários em vários estados, mas o CTS da FGV foi um dos primeiros. Então comecei a trabalhar muito cedo com temas envolvendo o marco civil da internet, liberdade de expressão online, proteção de dados pessoais no Brasil. Então os temas que hoje já são mainstream em direito digital começaram a ser de uma forma muito embrionária ainda, discutidos lá atrás. Isso a gente está falando de 2008, 2009, quando essa área começou a acelerar. Então eu segui na área acadêmica, de pesquisa, dando aula sobre isso, fazendo publicações. Feliz dia do professor. Obrigado, hoje a gente é não vai passar, não vai passar, a gente não sabe que data vai passar, mas a gente está gravando no dia do professor. É verdade, boa lembrança. Bom, então eu comecei na área acadêmica fazendo pesquisa sobre sistemas digitais, dando aula sobre direito e tecnologia, propriedade intelectual também. Então, desde cedo com esses temas de ponta, muito desafiadores, mas que na época eram muito pouco discutidos também. Então isso foi uma facilidade para mim para entrar de cabeça nessa área digital. Mas vocês têm que ter em mente que o cenário de direito digital no Brasil até 2008 era um artigo de perfumaria. No direito o pessoal gostava de direito tributário, de direito empresarial, as áreas clássicas do direito. Então direito e tecnologia as pessoas nem entendiam muito bem como era. E eu segui como professor e pesquisador da FGV durante quase 8 anos e depois eu saí da FGV para coordenar o ITS Rio, que é o Instituto de Tecnologia e Sociedade. Então coordenei toda a área de direito e tecnologia deles, depois de ter participado de muitos projetos, Marco Civil da Internet, a própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais surgiu na FGV, então esse é um debate que tem mais de 10 anos também, e com várias atividades paralelas, dando aulas em diferentes institutos, advogando. Eu tenho um escritório próprio em propriedade intelectual e direito e tecnologia também. Sou pesquisador associado em diferentes institutos, estou no México. E aqui é o Adenauer, né? Aqui em Berlim? Isso. Eu estou contando a trajetória, você pediu? Calma, já é muita coisa. Spoiler. É muita então, coisa. com diferentes atividades e ligados a diferentes institutos. E eu já estava fazendo algumas parcerias com a Konrad Adenauer no Brasil, que é uma instituição gigantesca, que tem vinculação com o governo alemão também. E eu estava fazendo a capacitação dos políticos no Brasil no tema de fake news e eleições. Que legal. Uau, isso é muito trabalho, necessário. Hein? Que trabalho. E era um tema que eu já falava há muito tempo. Eu tenho um livro chamado Democracia Conectada, que é de 2014, e que, se vocês abrirem lá o índice, está falando de polarização do debate político, radicalização dos discursos, gente. teoria de echo chambers, filtros bolhas nas redes sociais, tudo isso está lá. Só que em 2014 ninguém dava mínima para isso. Então o tema explodiu em 2018, 2019. Explodiu no pior sentido. Sim, porque... Mas
às vezes a gente precisa disso para criar essa consciência verdade. crítica. Colocar na pauta política. Né? Claro, o que impulsionou a aprovação do Marco Civil da internet foram os escândalos do Edward Snowden. O que impulsionou a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil foi o escândalo da Cambridge Analytica e o Brasil querer entrar na OCDE, entre outros fatores. Então, às vezes, a gente precisa dessas calamidades públicas para criar essa consciência crítica sobre determinados assuntos. Senso de urgência, né? Exatamente. Então, não teria um melhor timing para eu contribuir novamente nessa área de democracia digital do que agora, né? Para falar sobre dados pessoais em campanhas eleitorais, fake news, uso de bots em eleições. Agora a gente ainda está vendo os outputs do que aconteceu na Cambridge Analytica, nas eleições de 2018 no Brasil, só para citar e as pessoas alguns casos. Conseguirem também estimar o tamanho desse problema, né? Não só na parte política, mas as pessoas se conscientizarem do valor que elas têm em todo esse processo também. Né? Perfeito. Então, é isso. Então, como eu já fazia essa parceria com o Konrad Adenauer no Brasil, capacitando políticos nesse tema, eu recebi o convite para ser o pioneiro, o primeiro fellow global em direito digital, mas para fazer uma pesquisa aplicada aqui na Alemanha sobre uso de dados pessoais para fins eleitorais. Uau! E a Alemanha é perfeito para isso, né? É um lugar para isso. E eu gosto porque tem um incentivo muito forte à pesquisa também. Então, e um respeito também, né? Um respeito muito grande a pesquisadores, professores. Então você consegue sentir isso muito claramente aqui. Então o ambiente é muito favorável para você fazer uma pesquisa de ponta também em assuntos importantes. E como que se deu isso? Você foi convidado por causa desses projetos ou você aplicou um tipo de programa? Como funciona esse consórcio, vamos dizer assim, de pesquisa nessa área? Com relação ao Konrad Adenauer, na Konrad Adenauer esse cargo que eu tô agora não existia. Sim. Então ele foi criado, eu acho que o que sensibilizou a criação desse cargo de primeiro fellow do Programa de Cooperação Internacional foi justamente a sensibilidade e a importância desse tema. Facilitou eu já ter uma relação, uma proximidade, uma parceria. E você vai ficar quanto tempo aqui fazendo a sua pesquisa? É um projeto de 1 ano. Ah, que bacana! 1 ano aqui. Que bacana. E aí a pesquisa vai ter um artigo final, mas vão ter alguns outros outputs também. Artigos é tipo um pós-doc, assim. É como se fosse um pós-doc. Uma pesquisa aplicada. E que tem um punch aí muito forte, porque o que eu vou desenvolver em termos de pesquisa aqui vai ser usado, por exemplo, na campanha municipal brasileira de 2020. O Brasil tem agora uma Lei Geral de Proteção de Dados que ainda não está em vigor, mas que vai estar em vigor em agosto do ano que vem, e todos os partidos políticos vão ter que fazer o compliance, o cumprimento com essa lei também. Muito importante esse trabalho. Exatamente. Essencial. Então, o que já está acontecendo com o GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados aqui na Europa, vai se espelhar no Brasil nas eleições municipais do ano que vem. Interessante. E tinha uma lei sobre fake news que estava sendo discutida no Congresso, isso não tem a ver, né? É outra... Brasileiro ou alemão? Brasileira. No Congresso brasileiro, a gente tem mais de 17 projetos de lei envolvendo fake news, todos terríveis. Eu imagino. Porque é muito difícil você regular temas digitais, tecnológicos, de uma maneira ampla, abstrata. Então, a ideia é muito boa de você regular fake news e tentar minimizar os riscos que existem nesse cenário e os danos, mas às vezes você faz com que o tiro saia pela culatra e você prejudica a liberdade de expressão, acesso à informação, porque as plataformas não vão saber filtrar isso da maneira adequada. É complicado mesmo. Tecnicamente é muito complicado também. E aí você soma isso com um legislativo muitas vezes despreparado para entender sobre temas digitais complexos como fake news, que nem sempre é uma fake news, é uma notícia falsa, pode ser uma desinformação enviesada que não é uma fake news, então tem uma questão semântica, conceitual e também. Então o legislativo muitas vezes preparado para entender sobre fake news, bots, inteligência artificial, tendo que regular sobre isso, e eventualmente um judiciário também despreparado para julgar essas matérias. E tem muito interesse próprio no meio disso, né? Tem muito lobby atuando nesse cenário também. Então, quando a gente pensa sobre esses assuntos de inteligência artificial, de fake news, eu gosto de ter uma visão sociotécnica dessa discussão, enxergando que existem vários atores inseridos nessa discussão, inclusive inseridos politicamente.
não só juridicamente, mas politicamente também. Então a gente tem que entender que o lobby, ele faz parte dessa dinâmica de discussão para a gente poder conseguir uma boa lei que envolva fake news, uma boa lei que envolva proteção de dados. É democracia, né? A democracia envolve isso também. Não, eu tinha uma pergunta. Você acha que a CPMI que está acontecendo agora pode influenciar nesses projetos de lei sobre fake news de forma positiva? Ou você acha que é uma jogada, é um futebol político que tá acontecendo ali? Quer cortar? Toda discussão pública é bem-vinda nesse cenário. Então, a CPI, ela é uma oportunidade para se discutir e se investigar profundamente um tema que tem um apelo público. O que a gente espera é que essa discussão seja o mais frutífera possível. E nem sempre isso acontece em CPIs. Então, ainda que seja uma discussão pública, por conta de todas essas forças sociotécnicas que a gente estava discutindo aqui, eventualmente muitas discussões dão em água, não dão em nada, ou seja, poderiam ser muito frutíferas e acabaram não sendo. Então, que bom que existe hoje um lugar para essa discussão e essa investigação acontecer, e esperamos que seja o mais frutífera possível. E claro que para isso acontecer dessa forma, tem que ter uma atenção popular, tem que ter uma pressão popular. As pessoas têm que se engajar nisso, entendendo que diz respeito a cada um dos cidadãos brasileiros. Tem impacto sobre todo mundo, né? Exato. E esse ainda é o primeiro tijolinho que a gente tem que construir, que é esse awareness, né? O que eu tenho a ver com isso, né? O que começou a acontecer agora com dados pessoais. Depois de todos esses escândalos, as pessoas entendem que hoje, quando uma pessoa na farmácia pede o seu CPF, o seu número do plano de saúde, muita gente questiona. Como exatamente você vai usar esse meu dado pessoal? Às vezes o farmacêutico não sabe nem o que fazer. Nem sabe. Não está acostumado. Às vezes eles nem usam isso para alguma coisa, é só como referência de cadastro, né? Você acha isso? Se a Lei Geral de Proteção de Dados da qual você participou, o resultado ficou a contento? Ficou bom o resultado? Sim, quando a gente coloca na balança, esse saldo ele é positivo, porque o Brasil foi um dos últimos países na América Latina a ter uma Lei Geral de Proteção de Dados. A gente já tinha o GDPR em vigor na Europa, que teve um efeito viral, com uma aplicação, inclusive, extraterritorial, né? Para empresas que tratam dados GDPR, só explica para as pessoas que estão assistindo. Eu já tinha até explicado antes, mas é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que se aplica para tratamento de dados de europeus ou tratamento de dados que E teve um impacto bem forte dentro das empresas. Gigantesco, porque ainda que você esteja fora da Europa, se você trata dados de europeus, você está sujeito ao GDPR. E ainda que você seja uma empresa estrangeira, se está tratando dados no território europeu, também se aplica o GDPR. Então é uma regulação bastante compreensiva de proteção do titular dos dados pessoais e que espelhou a legislação brasileira, a LGPD. E ficou, então... E ela vai entrar em vigor, você disse, em agosto? Agosto de 2020. O saldo é positivo. E aí a gente tem que lembrar tudo que a gente discutiu também no bloco anterior, que são as forças de lobby, as forças políticas atuantes. Então nunca dá pra gente ter a legislação perfeita. Claro. A gente tem a legislação sempre possível. E o saldo é positivo. A legislação ela vai ser para qualquer pessoa no Brasil. Tipo, qualquer pessoa no Brasil vai ter direito de pedir seus dados para qualquer outra empresa, ou tem algum limite no início da implementação dessa lei? O curioso é que com a legislação brasileira, a gente não tem um limite de que ela só se aplica a empresas grandes, com mais de 5 mil funcionários. Não, isso é diferente da legislação europeia. A legislação europeia tem uma aplicação diferente. No Brasil, tanto startups de 5 pessoas até grandes empresas como Google, Facebook, têm aplicação da GDPR na íntegra. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode vir a regular isso. E no dia a dia das pessoas, exceto o fato de que eu posso me negar a dar o meu CPF, por exemplo, se uma loja pedir. Esse seria um exemplo. O tratamento de dados pessoais,
ele vai depender da base legal usada. Então, a própria legislação brasileira traz como uma das principais bases legais o consentimento. Então, para tratar o seu dado pessoal, a empresa precisa pedir o seu consentimento e essa informação pessoal tem que estar dentro de algo necessário para a prestação daquele serviço ou para aquele produto. Mas existem outras bases legais também. Então, poderia recolher esse seu dado pessoal e justificando isso com legítimo interesse, que é uma outra base legal diferente do consentimento. E nesse caso nem precisaria do consentimento. Mas aí a gente já entraria em um debate mais técnico. Então tem várias... que basicamente, tem várias bases legais. Basicamente na Alemanha, no meu caso, qualquer consumidor que tenha feito algum cadastro, não sei o que, tem o direito de ter todos os dados. A gente tem que mandar um arquivo, um zip com todas as informações que a gente coletou, o porquê, um relatório do porquê a gente usou aquela informação. E se houver qualquer necessidade de deleção da informação também, eu quero remover todos os meus dados da empresa. A empresa inteira tem que se organizar para... E assim, são problemas gigantescos que você só pensa depois que a lei está lá, né? É verdade. O que a gente está vendo, na verdade, com essa lei é uma mudança de mentalidade. Então, as empresas ainda não têm todo o controle do fluxo de dados a partir dessas informações, não têm o controle para evitar vazamento de dados, caso haja um vazamento, comunicação rápida dos usuários. Então, a LGPD, a semelhança da GDPR aqui na Europa, vai provocar essa mudança de mentalidade. Isso já está acontecendo, as pessoas estão cada vez mais conscientes do valor que os dados pessoais têm hoje nesse mundo de dados que a gente já começa a viver. Culturalmente, os alemães têm mais esse cuidado do que os brasileiros. Sim, né? Existe uma diferença cultural, realmente. Na América Latina, de uma forma geral, a gente tende a introduzir novas tecnologias de uma maneira muito acrítica, olhando muito mais para o lado da comodidade, do uso, ou até uma espécie de fetichização da tecnologia. Então é cool eu ter um smartwatch, é cool eu ter um robô dentro da minha casa, e eu não sei muito bem a que riscos eu estou sujeito, mas eu simplesmente trago isso para dentro da minha própria casa. Já em países como a Alemanha, as pessoas só vão introduzir uma nova tecnologia dessa para dentro de casa no momento que elas souberem exatamente a que riscos que elas estão sujeitas. E até a exposição da vida pessoal é diferente. Tem uma outra relação com a privacidade, e a gente tem isso muito diferente na América Latina. Mas você citou alguns direitos dos titulares que tem aqui na Alemanha por conta do GDPR, mas que estão na nossa LGPD também. E muitas empresas e órgãos públicos, porque a nossa lei se aplica a ambos, não estão preparadas para garantirem esses direitos titulares. Então, o direito de que dados exatamente estão sendo coletados, armazenados, para onde estão sendo transferidos, o direito de portabilidade. Vou poder pedir todos os dados a meu respeito para levar para um concorrente, e dados enviados de forma estruturada, você sabe do que eu estou falando. Direito de explicação para decisões algorítmicas, automatizadas. Então, direito de exclusão dos dados, terminado uma relação contratual que você mencionou, está na nossa lei, assim como no GDPR, mas já estava no Marco Civil da Internet. Mas peraí, que agora eu fiquei... Eu posso pedir para o Facebook me dizer qual é o algoritmo, que critérios o algoritmo está usando para me mostrar as coisas? Porque eu entendi isso agora. Ou eu entendi errado? Se houver uma decisão tomada por máquinas, algoritmos, e que isso seja de certa forma importante na sua vida, você vai ter o direito de pedir uma explicação. Na redação original da lei, tinha lá inclusive que essa explicação teria que ser dada por uma pessoa natural. Mas isso acabou de ser vetado, foi retirado e não está mais no texto final da lei. Pode ser o próprio algoritmo se auto-explicando para você e a gente reza para ele conseguir se explicar direitinho. Mas é complicado, porque o algoritmo é um segredo, é um segredo do negócio. Existe muita pesquisa nessa área também, né, na área de inteligência artificial, de como fazer interpretação das decisões dos modelos. E o que acontece aqui na Alemanha, geralmente, é... Você pede para uma empresa fazer uma análise, né, de uma compra e você é negado porque você tem risco de fraude. Né? Tipo, fraud detection é uma coisa que está em quase todos os e-commerces e você aqui na Alemanha tem o direito, e a gente recebe vários pedidos. Eu quero saber por que eu não fui selecionado. Que critérios? Que critérios vocês utilizaram para que eu não consiga fazer uma compra utilizando o site de vocês. E às vezes a gente tem que pegar o vetor
destrinchar quais são, para aquele específico cliente, a gente desconstrói o modelo até dizer, olha, a decisão foi porque você está num CEP, né, de tal região e as 2 últimas compras que você teve no site você retornou e o algoritmo reconhece você como um fraudador, vamos dizer assim, de pagamento. Sim, só que os algoritmos estão ficando cada vez mais complexos também. Então hoje a gente tem algoritmos com machine learning, deep learning, redes neurais, e o que as pessoas falam vai ser cada vez mais difícil uma pessoa natural conseguir explicar como exatamente um algoritmo complexo está tomando determinada decisão. E o viés do algoritmo para preconceito, para racismo, Então, por exemplo, imagina que eu queira entrar como consumidor de uma fintech, muitas vezes quem toma a decisão do meu grau de risco para essa empresa é o algoritmo. E é cada vez mais difícil uma pessoa natural explicar isso. E é por isso que esse trechinho pessoa natural saiu. Porque disseram, se a gente for obrigado a colocar uma pessoa natural para explicar, pode ser impossível. E aí você mina a inovação, mina o avanço da inteligência artificial. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a trilogia que foi lançada recentemente, que se chama Democracia, Hiperconectividade e Ética. Nossa, mais atual é impossível, né? E é uma trilogia sobre cultura digital. Olha que coisa interessante. Então, o primeiro livro da trilogia fala sobre democracia conectada. Fala um pouquinho sobre esse primeiro livro. Essa trilogia ela é composta pelos livros Democracia Conectada, A Internet das Coisas e o Entre Dados e Robôs. E tem uma sequência em termos de narrativa muito interessante. Primeiro que o livro Democracia Conectada, ele vai falar como as novas tecnologias podem ser usadas para reduzir déficits democráticos, déficits de representatividade. Hoje a gente tem o sistema representativo em xeque e todas as plataformas que poderiam ser usadas para o engajamento mais direto com o eleitor estão ao alcance da mão, mas muitas vezes não são usadas. As pessoas não conhecem as plataformas, não se engajam com anteprojetos de lei. Então, de um lado é isso. E de outro lado, esse livro vai falar sobre os desafios que a gente tem na área de democracia digital. Então, o excesso de informação é um primeiro grande desafio. Como a filtragem de conteúdo por algoritmos pode ser enviesada, que foi o que você mencionou também. Possibilidade de polarização do debate, radicalização do discurso, isso tudo. Então isso tudo é tratado no Democracia Conectada. Dos 3 eu só li inteiro o Internet das Coisas, então eu tenho uma pergunta sobre Democracia Conectada. Qual o peso de a gente ter eleições informatizadas no Brasil? Nosso voto ser digital. Isso urna eletrônica? Urna eletrônica, exatamente. Isso faz diferença com relação, porque aqui na Alemanha não é assim, né? Deve ter algum motivo para isso, né? Pois é, então é isso que eu queria dizer. Nos Estados Unidos o voto é em papel. Também, pois ainda. é. Então, por que em países tão avançados o voto é ainda em papel e no Brasil? Por quê? E aí o próprio TSE já promoveu alguns hackathons. E tem um ex-professor da UNB. Você quer que eu fale sobre isso? Um amigo meu. Que é o Diego Aranha. Ele foi responsável. Mora agora na Dinamarca. Virou professor aqui na Europa. Porque ele foi uma das pessoas que conseguiu invadir a urna eletrônica. E aí você encontra várias notícias na imprensa com o próprio Diego Aranha dizendo o quão vulnerável é a urna eletrônica no Brasil. Então, quando você fala isso e percebe que não houve uma evolução muito grande no sistema informacional das urnas eletrônicas, você para e pensa, poxa, aqui o processo democrático está em xeque de certa forma. Porque todo o trabalho de conscientização e tudo vai por água abaixo. Você tem a polarização, né, em termos de camada social, e depois o último filtro de democracia que te resta, que é o voto secreto, e aí quebra ainda tudo, pode ser... gente. Aí é complicado demais. Pode ser quebrado, né? Isso. Não confiável. Assim. Exato. Então, um pilar tão importante do processo democrático tem suas vulnerabilidades. Né? Então tem mesmo. Vamos afirmar que a votação foi manipulada? Não. Mas já foi provado que ela é muito vulnerável? Sim. E isso é uma coisa interessante, porque uma frase que eu coloco no livro de Internet das Coisas é: tudo que está conectado é vulnerável.
em maior ou menor grau, e ponto. Então, se a urna é conectada, ela é vulnerável. A gente só tem que discutir em que grau. E aí, para isso, a gente precisa de pesquisadores do quilate do Diego Aranha, que é para criar essa consciência crítica. Com que tipo de robô a gente está lidando com um pilar democrático tão importante? Né? Então, esse livro ele fala sobre esses desafios. E ele é um livro com uma dose de otimismo, porque ele começou a ser rascunhado ali em todo o afã dessa época de democracia digital, inspirado na teoria do Lawrence Lessig, do Yochai Benkler, esses grandes magos que a gente tem na área digital, mas na área digital no Brasil a gente tomou um caminho contrário. Então, em algum momento, a gente passou de todo esse potencial benéfico da esfera pública conectada, que é o que eu coloco nesse livro, para uma esfera pública que eu chamo hoje de esfera pública manipulada. Porque a gente tem o exemplo da Estônia, que é conectado e Pronto. parece que funciona bem, né? Isso. Integrando vários serviços no ambiente online, etc. O cidadão eletrônico da Estônia e tantos outros. Então, no Brasil, a gente optou por um outro caminho, e não foi o caminho mais positivo em termos de democracia digital. Então, hoje, colocando na balança, no Brasil a gente é muito mais manipulado pela esfera pública digital do que a gente realmente está se beneficiando participando e se beneficiando de todas essas ferramentas. Por isso que tem que discutir, estudar, pesquisar cada vez mais para tentar mudar isso aí, né? Exato. Eu acho que um movimento bem legal que teve, que eu acho que ainda está acontecendo, é essa turma do Transparência Hacker, que eles usam a lei de acesso à informação para raspar, para pegar essas informações que são públicas e gerar uma visualização diferente. Tipo, quanto da verba que foi cadastrada pelo deputado foi usado para restaurante. Isso. E formam gráficos. O projeto Serenata de Amor, que por exemplo. Maravilhoso. O Írio, que é o responsável pelo projeto, mora em Berlim agora. Talvez venha pra cá também fazer entrevista. Agora já foi. E, nossa, é um projeto fantástico também. É um projeto que visa usar os dados que são públicos de uma forma inteligente, né? mais crítica. Próxima da sociedade, né? Sem dúvida. Se vale do melhor da tecnologia, né, para uma finalidade pública super importante. Mas, gente, esse primeiro livro, leiam. Ninguém tem desculpa para não ler, porque é de graça, é só baixar. A gente vai colocar o link. E aí tem o Internet das Coisas, que é o que a gente fez o programa sobre isso. Mas você é muito bem-vindo para complementar, porque obviamente a gente não é você, né? Bom, o Internet das Coisas, ele vai primeiro trazer os conceitos dessa área, então vai falar sobre o que é a Internet das Coisas, que é um termo guarda-chuva ainda em construção. É verdade. E é importante a gente ter isso em mente. Significa muitas coisas. Pode significar muitas coisas. Tem um colega meu da área de governança da internet, que é o Cláudio Luceno, ele gosta de chamar internet dos sensores. Então, eu gosto de chamar de internet das coisas, que é um... Porque tem atuadores também, né? Claro. Não são só sensores. Claro. Eu acho que tem outros fatores nesse cenário que eu estou enxergando. Então, nesse cenário de internet das coisas, que é um termo guarda-chuva, eu incluo algoritmos, sensores, tratamento de big data, inteligência artificial... E não só sensores. Né? Então a gente tem um tema guarda-chuva aí para discutir várias questões. E aí nesse livro eu trago esses conceitos basilares e eu vou falar sobre o impacto social e econômico da internet das coisas no Brasil e trazer os riscos também. Os riscos de cibersegurança. As pessoas ainda não têm muita consciência sobre isso, então eu trago casos interessantes como a iniciativa InSecCam, de Insecurity Camera, em que as pessoas compram a $10 uma câmera de vigilância, nunca trocaram a senha, então nesse site tem centenas de câmeras hackeadas que conseguiram ser hackeadas porque todas tinham a senha 1234 ou admin 1234. E ninguém nunca se preocupou porque a gente nunca sente o dano envolvendo cibersegurança próximo da gente. Até que acontece. Né? O que acontece muito com nudes online também, com vários outros temas digitais. Então esse livro vai falar sobre isso, sobre esse potencial. O Brasil conseguiu enxergar esse potencial, foi um dos primeiros países do mundo a fazer um plano nacional de internet das coisas. Então essa é uma das coisas positivas que a gente fez. Então ele vai tratar desse cenário. Então, do democracia conectada para a internet das coisas, a gente já tem um aumento de nível aí.
porque já é o cenário de hiperconectividade, em que os seres humanos passam a interagir cada vez mais com coisas, e coisas cada vez mais dotadas de inteligência artificial também. E aí é o gancho do próximo livro, que é o livro que finaliza a trilogia. Esse é bombástico. Esse é bombástico. Não é à toa que ficou por último. Esse é bombástico porque ele vai dar uma chacoalhada primeiro no direito. O direito ele sempre chega atrasado, coitado. Tá mais atrasado do que nunca. A tecnologia já passou o carro do direito. Então imagina a dificuldade do direito conseguir enxergar de maneira adequada esse cenário de disrupção tecnológica massiva e super rápida. É que, por definição, é uma coisa que sempre foi muito conservadora, né? O direito. O processo de segurança é complicado. É o conceito mesmo do negócio. É conservador por excelência, você tem toda a razão. Mas agora a tecnologia não vai frear. Né? Então esse barco já zarpou e o direito tem o desafio aí de tentar regular. Mas como é que vai regular o que ele não está conseguindo entender minimamente? Então a gente está vivenciando agora um hype em proteção de dados. As pessoas finalmente entenderam o que é a proteção de dados pessoais e como que é importante a gente lidar de uma forma mais sustentável com os dados que a gente produz o tempo todo nesse mundo hiperconectado de internet das coisas. Isso é uma coisa. Então, um capítulo do livro Entre Dados e Robôs é falando longamente sobre proteção de dados. Falando da LGPD no Brasil, falando sobre GDPR, contrastando as duas coisas. Até aí, o direito estava do meu lado. O capítulo seguinte é sobre inteligência artificial. Como que a gente regula a próxima era da inteligência artificial? Nesse momento, eu perdi o diálogo com o direito. Eu não tinha nem mais com quem conversar. São filósofos, é só o que te resta. E aí eu fui me socorrer dos cientistas da computação, programadores, engenheiros de softwares, filósofos, antropólogos, ou seja, uma nova turma para mim. Eu fiz novas amizades nesse cenário e foi graças a isso que eu pude dar esse passo além. Porque se a gente tentar entender a nova era da inteligência artificial com lentes do século XVIII, essa empreitada começa fracassada de início, de cara. Então esse livro Entre Dados e Robôs, eu acho que ele é muito bombástico porque ele dá uma estremecida nessas bases, que antes eram bases muito sólidas, mas que agora eu vou levar o leitor a respirar um ar mais rarefeito, digamos assim. Fazer ele passar um pouco de medo. Mas o medo, eu espero que o medo seja usado para mover a gente a sair da zona de conforto, entender melhor o que está se passando para poder aí sim ter regulações adequadas. Porque antes o jurista, ele ficava numa posição muito cômoda só com o direito. Então, seja lá qual for o cenário, eu vou regular só o que eu tenho aqui no meu acervo de processo civil, no meu acervo de direito penal. Isso não é mais suficiente. Não existem mais profissionais puros. O mundo hoje ele é dependente de interdisciplinariedade. Não tem mais como o juiz julgar um caso complexo envolvendo direito digital e não se valer de opiniões técnicas de programadores e não se valer de filósofos também, muitas vezes. Então, a gente tem o dever nos próximos anos de sair dessa zona de conforto do direito. E eu acho que uma coisa muito legal é que os nossos programas geralmente são para quem é interessado em tecnologia, mas agora a gente vai ganhar os advogados também, né? O pessoal do direito. Minha irmã estuda direito, meu cunhado é advogado e são pessoas que eles se interessam pela área de tecnologia como leigos, né? Mas agora a gente vai ter advogados se interessando também, porque é importante, né? Super importante. E aproveitem essas obras estarem em formato aberto, porque, isso é muito importante. É um esforço danado a gente conseguir publicar livros, sobretudo, em formato aberto. E não são e-books, que é uma apostila com 3 páginas. São livros de verdade mesmo, com muitas páginas, com muito conteúdo, com todas as referências. São obras completas, totalmente disponíveis para livre cópia, livre compartilhamento. Isso é muito bacana. E que tem uma narrativa entre si. Então, quem conseguir entender essa... Não, e é muito bem escrito. Eu queria te dizer isso, que é muito bem escrito, porque depois que eu soube que você era advogado, porque enquanto eu estava lendo, eu achei que você era uma pessoa da área técnica. Eu completamente pensei que você era de uma área técnica. Você disfarça super bem. E foi muito bom. Tipo, a leitura do livro é mais fluido. É muito. É leve, muito você lê 2
porque a minha intenção não é só falar para uma bolha de advogados, juízes, não, esse é um debate público. Então o nosso desafio é capacitar as pessoas para esse debate que toca a todos. É o nosso interesse mesmo. Muito, nossa. Maravilha. Não sei nem como agradecer. Pra mim é uma honra legal, gigantesca. Muito bacana. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente já era fã do Eduardo, agora que vai ganhar outros. E se puderem, sigam nas redes sociais, no Instagram, LinkedIn, Facebook, pra gente a gente vai seguir colocar esses a gente vai colocar todos os links aqui dos livros para vocês baixarem e lerem, né? Isso é importante. Porque é uma coisa que vai impactar na vida de todos nós. E como a gente falou, o futuro está em aberto e depende de como a gente vai desenhar, né? Então é nossa responsabilidade influenciar os nossos legisladores, os nossos executivos, ou quem seja, e fazer pressão para que a gente tenha consciência do que vai mudar pra gente, né? Então é muito importante a gente ter esse tipo de informação e de conhecimento. Muito obrigada por você estar fazendo isso pra gente, né? Tá destrinchando as coisas para que a gente que é leigo possa entender um pouquinho mais. Que bom, então isso vale todo o esforço. Muito obrigada, Eduardo. Muito obrigado mesmo, foi uma honra e um prazer enorme. Espero que vocês também tenham gostado. E obrigado a todos assistindo. E assinem o nosso canal, contem para os amigos. Agora vocês não precisam só contar para os amigos da tecnologia, vocês podem contar para os amigos que estudam direito também. Administração, gestão, alguém que quer se candidatar como político, todo mundo. E cidadãos de uma maneira geral, né? Qualquer pergunta, qualquer coisa que vocês tiverem, por favor, escrevam que a gente vai com muito a gente carinho encaminha para o Eduardo, se não for direto para ele. Mas... seus joinhas, comentários e... até a próxima semana. Não tem sininho? Tem sininho. Tem sininho. Ative o sininho. Sininho. Não somos profissionais ainda, né? Não. Beijo, até a próxima. Gente, tchau.